Você concorda comigo que muitas vezes são pequenas atitudes que trazem grandes mudanças? Pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Gente, sinceramente, por exemplo, eu e a Nenê, no começo do nosso casamento, passamos problemas financeiros grandes. Mas assim, a gente não mudou muita coisa não. A gente começou pequenas atitudes. A gente viu que o problema não era as entradas, o problema era as saídas. Então o problema não era entrar mais, o problema era gastar menos. Pequenas atitudes financeiras. Seja sincero com você. Às vezes a gente quer sair de um problema financeiro ou de uma questão financeira, grandes mudanças, não pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Você concorda comigo que a questão da saúde não são grandes atitudes para a gente ter uma vida saudável? São o que, gente? Pequenas atitudes. Pequenas atitudes trazem grandes mudanças. No casamento, é do mesmo jeito. Não são grandes atitudes que fazem com que um casamento seja maravilhoso. São pequenas atitudes diárias. Pequenas atitudes diárias. E, gente, você acredita que em todas as áreas é desse jeito? E a conversa hoje se na vida financeira, se nos relacionamentos, nas amizades, se no casamento, se na vida profissional, se na saúde, são pequenas atitudes que trazem grandes mudanças, da mesma forma a vida espiritual. O problema é que a gente confunde facilidade, tá certo? Com pequenas atitudes. Não é fácil. Dizer que pequenas atitudes são coisas fáceis, não. Às vezes pequenas atitudes requer o quê? Uma decisão, requer disciplina. Requer disciplina, você concorda comigo? Não quer dizer facilidade. Não quer dizer facilidade. Uma pessoa que o Jim Collins, ele tem livros maravilhosos. Eu amo um livro que ele escreve, Vencedoras por Opção. Então é uma pesquisa de 30 anos, ele pesquisa as 10 maiores empresas, né? Durante 30 anos. É um livro, o que ele acha, é um levantamento científico, né, dessas 10 empresas. E aí ele diz, por que essas 10 empresas, elas venceram durante 30 anos? Não foram as grandes mudanças, não foram investimentos tecnológicos, assim, foram pequenas atitudes ao longo de 30 anos. E aí, quando a gente fala da vida espiritual do mesmo jeito. O título da nossa mensagem hoje é Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças. Você pode repetir comigo, gente? Pequenas atitudes. Vamos lá, gente. Pequenas atitudes, grandes mudanças. E eu vou aqui usar desde o Gênesis, né? A gente vai passar por todos, senão a gente passava a noite toda. Mas vamos aqui caminhar na Bíblia, vários exemplos da Bíblia, de pessoas que tiveram pequenas atitudes. E por causa dessas pequenas atitudes, eles puderam provar coisas maravilhosas de Deus, mudanças maravilhosas na sua vida, mas principalmente experimentaram coisas maravilhosas de Deus. Eu começo com uma pessoa que eu amo, não tem um estudo sobre ele, não tem uma oração, não tem um livro sobre ele. Gente, tem 2 versos sobre ele. 2 versos, Enoque. Pequena atitude de Enoque. Qual foi a pequena atitude de Enoque? Ele agradou a Deus. Agradou a Deus. O livro de Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus capítulo 11, verso 5. Diz assim, pela fé, vocês estão comigo, gente? Pela fé, Enoque foi trasladado
para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes, né? Noutra tradução, pois antes encontrou Deus, aí ele diz assim: obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que, gente? De que tinha agradado a Deus. Meu Deus, gente, ele foi arrebatado. Arrebatado. Escuta aqui, o que é que aconteceu? Pelo fato de pequenas atitudes. De quê? Agradar a Deus. Agradava a Deus. O que é que isso agrada? Isso aqui agrada a Deus? Eu vou fazer. E isso aqui agrada a Deus. Isso aqui não agrada a Deus, então não vou fazer. E isso aqui agrada a Deus. E isso aqui agrada a Deus. E nessa área, isso aqui agrada a Deus. Isso aqui agrada a Deus. E por causa disso, ele começou a ter relacionamento com Deus. E por causa disso, ele se aproximou de Deus. E por causa disso, Deus um dia chegou e disse assim: Enoque, vem para cá, porque tu está tão perto aqui do céu, que o teu lugar não é mais a terra. Não, vocês não estão entendendo não, gente. Às vezes, quem sabe você veio hoje aqui: ô pastor, eu vim hoje aqui, Deus falar comigo, eu estou precisando de uma palavra de Deus. Já começa aí. Você já pode se levantar: pastor, valeu, já vou para casa. Porque sabe de uma coisa? É verdade, o meu problema é porque eu faço aquilo que eu quero. O meu problema é porque eu faço aquilo que eu quero. O meu problema é porque, no fundo, o pessoal diz, no fundo, eu venho para a igreja, eu escuto, no fundo, eu leio a Bíblia, está lá escrito, mas, na verdade, eu faço o que eu quero. E, gente, Enoque agradou a Deus, só. É fácil? Não. Quando a gente fala pequenas atitudes, não é que seja fácil, mas não é impossível. Se aconteceu com Enoque, pode acontecer comigo. Já pensou se for só isso que você faz? Só isso que é só isso que você precisa fazer. Em uma amizade, isso agrada a Deus. Em um relacionamento, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Enoque agradou a Deus. Outra história que eu acho incrível: Noé seguiu o plano. Seguiu o plano. Gênesis 6, 22. 6, 22. Gênesis 6, 22 diz assim. Podemos ler todo mundo? 1, 2, 3. Você em casa comigo, quando eu disser 1, 2, 3, todo mundo lê. 1, 2, 3. Vamos lá? Noé fez tudo exatamente como Deus. O que Noé fez? Seguiu o plano. Seguiu o plano. O que Deus dizia para a esquerda? Eu vou para a esquerda. Deus dizia para a direita? Eu vou para a direita. Deus dizia assim: pare. E gente, seguiu o plano. Não é? A barca tem que ser tantos metros de comprimento, tantos metros de altura, tantos metros, tem que fazer isso com a madeira tal, passar isso, passar aquilo, aquilo outro tal. Ele seguiu o plano. E gente, Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. Ei, o teu plano está aqui. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida está aqui. Pequenas atitudes. Vai, pastor, eu vou obedecer a Bíblia todinha. Não, obedeça um versículo. Todos os dias. Todos os dias. Escute Deus. Siga o plano. Qual o plano que Deus tem para a minha vida financeira? Eu vou seguir o plano de Deus. Qual o plano de Deus na minha vida profissional? Eu vou seguir o plano de Deus. Qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Eu vou seguir o plano de Deus. Qual é o projeto que Deus tem para a minha vida? Noé seguiu o plano. O que é que aconteceu? Deu certo. Será que para você
experimentar grandes mudanças. Não seja essa a palavra de Deus para a tua vida hoje. Como Enoque, como Enoque, o que é que Enoque fez? Agradou a Deus. O que é que Noé fez? Seguiu o plano. Abraão, gente, Abraão ouviu e obedeceu. Ouviu e obedeceu. Se você ler livro de Gênesis capítulo 11, 1 e 2. Gênesis 11, 1 e 2. Diz lá: sai da tua terra. Não é? 11, versos 1 e 2. Gênesis 12, né? 12, desculpe. Erro meu. Gênesis 12, 1 e 2. Diz lá que Deus deu uma ordem para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua casa, sai da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E quando você vai ler no livro de Hebreus capítulo 11, diz lá que ele não sabia para onde ia, não sabia que destino ele ia tomar, mesmo assim ele ouviu e obedeceu. Diga comigo, ouviu. Diga, gente, comigo, ouviu. Tem muita gente que escuta, mas poucas pessoas ouvem. Tem muita gente que o problema não é surdez, o problema é entendimento. A palavra ouvir na Bíblia é ouvir com entendimento. Seu problema não é surdez, não. Seu problema é ouvir. Eu não vou falar de ti, não. O meu problema, muitas vezes eu escuto, mas muitas vezes não obedeço. E falar de obediência, vamos lá, gente. Falar de obediência, obedecer não significa entender tudo. Uma pessoa durante esses dias mandou uma mensagem para mim: pastor, me explica esse texto aqui. E aí eu disse assim: vem cá, olha, nem eu entendo. Não, vocês não acreditam, não. Eu disse assim: eu também não entendo esse texto, não. O texto é que Moisés, depois que escuta Deus, está indo para o Egito. Ele estava na casa dele, sai com a esposa dele. Aí, no meio do caminho, acontece um negócio que Deus deu uma confusão e vai matar Moisés. Eu li esse texto, eu não entendi nada. Agora vem cá, o que é que isso vai mudar na minha vida? O que é que isso vai mudar na minha vida? Ei, gente, tem muitas coisas que a gente não experimenta a grandiosidade de Deus, porque falta na nossa vida pequenas atitudes de obediência. Pastor, eu não entendo esse negócio de dízimo. E o que é que você faz? Não dou. Pastor, eu não entendo esse negócio de ter que vir para a igreja. E o que é que você faz? Não vem. Eu não entendo esse negócio de perdão. Eu não entendo, não tem lógica perdão. E o que é que você faz? Não perdoa. Sabe o que é que aconteceu com Abraão? Abraão foi chamado o pai da fé. Por quê? Porque ele ouviu e obedeceu. Ele compreendeu tudo? Não, mas ele obedeceu. Ei, não seria isso que vai mudar completamente a sua vida? Ei, será que não é isso? O que é que você precisa obedecer hoje, que vai mudar completamente, que vai trazer grandes mudanças na sua vida? Ei, gente, Isaac ou Abraão obedeceu até em determinadas coisas. E quando você começa a obedecer pequenas coisas, o que é que acontece?
nós vamos ter capacidade de obedecer grandes coisas. Pequenas atitudes de Abraão levou ele a experimentar o grande de Deus, até obedecer coisas grandes como sacrificar o filho dele. Noé, Enoque agradou a Deus, pequena atitude, e fez com que ele fosse arrebatado. Noé seguiu o plano, e ele e a sua família, eles experimentaram coisas maravilhosas de Deus. Abraão ouviu e obedeceu, e foi o que foi. Moisés, gente, Moisés, pequena atitude de Moisés. O que é que aconteceu com ele? Ele experimentou o grande de Deus. E qual foi a pequena atitude? O primeiro encontro que Moisés teve com Deus, Deus diz assim para ele: tira a sandália. Êxodo 3:5. Êxodo capítulo 3, verso 5. Deus se encontra com Moisés, e na conversa com Moisés, ele diz assim: Moisés, tira o quê? Vamos lá, gente. Não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Gente, eu fico me abrindo muita coisa. Às vezes o pessoal complica tanto, faz um estudo do que representa a sandália. Olha, a sandália naquela cultura tal, tudinho. O que é que representa a sandália? A sandália. E eu acho que é sandália mesmo. Por quê? Porque Deus estava dizendo assim: ei, Moisés, se tu não obedece tirar uma sandália, quanto mais quando eu falar coisa grande. Porque, gente, eu não sei o que seria se fosse eu e você. Porque do jeito que a gente complica o evangelho hoje, o que é que a gente faz para pegar Deus? O que é que a gente faz para alcançar o Senhor? O que é que a gente faz para não sei o quê? O que é que a gente, com a atenção, como é que a gente faz para chamar a atenção de Deus? A gente complica tanto. E naquela conversa, Deus não pediu para ele tirar a roupa dele. Não pediu para cortar o cabelo. Não pediu para raspar a barba. Não pediu para se prostrar. Moisés, se prostra diante de mim. Não, ele diz assim: tira a sandália. A minha pergunta: qual a sandália que Deus está pedindo para você tirar? E você está dizendo: isso é besteira. Qual a sandália que Deus está pedindo para você tirar? E você está dizendo assim: eu não acredito. Lucas, eu não acredito que isso. Não, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. E Deus assim: o problema é esse. Porque eu sei. E será que aquele relacionamento não seja uma sandália que Deus está dizendo assim: corta esse relacionamento? Aquela conversa que Deus está dizendo assim: não é saudável, corta, é uma sandália. Mas você está dizendo assim: isso é besteira. E diz assim: não é besteira não, teu coração está corrompido por causa disso. Aquele negócio que é pequeno, mas está corrompendo a tua vida. Pequenas atitudes, grandes mudanças. Deus pediu para Moisés: Moisés, tira a tua sandália. Você quer experimentar. Você quer experimentar o que eu tenho, Moisés? Tira a sandália. Será que não é aquela amizade? Não é porque a pessoa não presta. Não é sobre ele não presta e você presta. Não, é que não é bom para você. Qual a sandália que Deus está dizendo para você tirar? E vai fazer com que você experimente as coisas grandes de Deus. Você pode dar glória a Deus, amém, gente? Glória a Deus. Pequenas atitudes. Davi, o que aconteceu com Davi? Por que Davi, ele é o que é? Foi o que foi e sempre será. Porque Davi, um coração ensinável. Um coração
ensinável. Davi foi como nós, imperfeito, fez coisas maravilhosas, mas fez algumas tolices na vida dele. Mas o que eu amo, Davi, não é o fato do erro, é a pressa em aprender. Se ele tinha uma velocidade no erro, a velocidade em aprender com o erro era muito maior. Salmo 19, eu quero ler. Olha esse salmo, gente, grava esse salmo. Salmo 19, versos 12 a 14. O coração ensinável de Davi. Assim, quem pode discernir os próprios erros? Davi diz assim: Senhor, me absolve do que eu não conheço, ou seja, perdoa os meus pecados ocultos. E aí ele fala: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Diz assim: Senhor, tem pecado que eu peco porque eu quero. Já pensou? Que coração que eles não me dominem. E aí, então serei íntegro e inocente de grande transgressão. E o 14 que eu amo: que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Senhor meu Deus, eu quero que no fundo, o Senhor se agrade do meu coração. Oh Deus, eu estou aqui para aprender, me perdoa, trata comigo. Senhor meu Deus, faz o que o Senhor quer. No Salmo 51, depois que ele comete um erro grosseiro, gritante, consequências terríveis, ele não apenas pede perdão a Deus, ele diz assim: Senhor, me dá um coração novo. Eu sei que o Senhor perdoa o meu pecado, mas não é só isso que eu quero não, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor perdoa os meus pecados, mas Senhor, não apenas perdoa os meus pecados, muda o meu coração. Me ensina, Senhor, eu quero aprender. E gente, será que não é isso que eu e você nós estamos precisando? Pequenas atitudes, grandes mudanças. Um coração ensinável. Senhor, me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor. Me ensina. Eu não quero insistir no erro. Eu não quero cometer as mesmas coisas. Mas, Senhor, se não for o Senhor para mudar a minha vida, não vai dar certo. Posso seguir, gente? A mulher samaritana. João capítulo 4, verso 10. O que é que aconteceu com ela? Mas eu preciso ler esse texto para depois dizer o que é que aconteceu com ela. João capítulo 10, verso 4. O que é que diz essa mulher? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água. Pequena atitude daquela mulher, saber quem Jesus era. Não é só isso que a gente está precisando. É só isso que você está precisando, o quê? Saber quem Jesus Cristo é. Se você pega esse texto, escuta aqui você que está comigo online. Esse texto ela começa com complicação. Os judeus dizem isso, os samaritanos dizem aqui, os não sei o que, esse poço é não sei o que, e Jacó, tal, e Jesus, eu acho, aqui versão Costa Neto, e Jesus escutando aquela história toda e diz assim: ah, se você soubesse quem eu sou. Não é isso que eu e você está precisando, gente? Na nossa vida, saber quem Jesus Cristo é. Diante dessa situação, sabe o que é que você precisa saber? Quem Jesus Cristo é. Diante dessa dificuldade, sabe o que é que você precisa saber? O que é que Jesus Cristo pode fazer. Diante dessa enfermidade, sabe o que é que você precisa saber? Que Jesus tem poder. Diante dessa coisa que você chama grande demais, sabe o que você precisa saber? Quem Deus é. O que você precisa saber hoje? Pequena atitude vai trazer uma mudança incrível para a tua vida. Saber quem Jesus é. Já pensou se todos os dias da minha vida eu e você fosse essa a nossa atitude? Sabe de uma coisa? Eu preciso saber quem Jesus Cristo é. A solução da minha vida
é quem Jesus Cristo é. Salmo 46 diz o quê? Salmo 46 diz lá: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu gosto do contrário. Saiba quem eu sou, Deus, e não seria isso que vai mudar a minha vida? Sabe de uma coisa? É porque no fundo, Jesus não é o Jesus da Bíblia. Jesus é o Jesus da religião. Jesus é o Jesus é da minha avó, é da minha namorada, é do meu amigo, é do meu... Não, Jesus precisa ser conhecido por mim, por você. Ele é advogado, Ele é poderoso, Ele é o alimento que eu preciso, Ele é a água que me mata a sede, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor, Ele está acima de demônios, acima de potestades, acima de principados. O que eu e você nós precisamos saber quem Jesus Cristo é. Pequena atitude, gente. Uma pequena atitude vai mudar completamente a minha vida. O pessoal lá de trás está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Sabe o que aconteceu, gente? Aquela mulher que adulterou. Eu não gosto de chamá-la a mulher adúltera. Não, porque um erro não define uma pessoa. Um pecado não define uma pessoa. Jesus não chamou uma mulher adúltera, chamou uma mulher que cometeu um erro. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Pequena atitude dela, desfrutou da graça e recebeu a verdade. Vamos pegar o texto? João capítulo 8, versos 10 e 11. João 8, 10 e 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Pequena atitude, recebeu o perdão de Deus e tomou uma atitude. Sabe de uma coisa? Eu não vou viver do mesmo jeito. Eu não vou viver do mesmo jeito. Será que não é essa palavra que você veio buscar hoje à noite? Será que não é essa pequena atitude na tua vida? Saber que Deus não é contra você. Deus é a favor da tua vida. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Brian Houston tem uma frase dele, não sei se é dele, mas ele usa muito essa frase, né? Se Deus tivesse a proposta de condenar o mundo, Ele teria enviado um condenador, mas Ele enviou o quê? Um Salvador. Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te salvar. Por isso que o nome dele é Salvador. Aquela mulher diz assim: ninguém me condenou, nem o Senhor. Ele perguntou: alguém te condenou? Não, eu não te condeno. Jesus estava dizendo assim: eu concordo com o que você fez? Não. Eu assino embaixo com o que você fez? Não. O que você fez é mentira? Não. Agora ele diz assim: mas eu lanço uma palavra, graça. Eu creio, eu acredito em você. Um pecado não faz uma pessoa, um erro não faz você tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Você já acertou muito mais do que errou. Você já acertou muito mais do que errou. O seu passado não define o teu presente, a menos que você queira, a menos que você decida. Uma atitude daquela mulher, ela recebeu a graça e recebeu a verdade de Deus. Será que não é essa pequena atitude que hoje você está precisando na sua vida e que vai mudar completamente? Pedro, do mesmo jeito, gente. Pedro recebeu o perdão de Deus. Recebeu o perdão de Deus. Mas igual aquela mulher, mas uma coisa que eu vejo no apóstolo Pedro: ele recebeu o perdão de Deus, mas também ele se perdoou. Ele se perdoou, Samuel.
Sim, gente, já pensou negar Jesus, Samuel? Não foi uma coisa fácil, não. Foi uma coisa fácil, não, Júlio. Foi uma coisa muito séria. Isso foi uma coisa muito séria que Jesus fez, ou que Pedro fez. Negar Jesus, meu amigo Sérgio, no momento crítico. Robertinho, podia ser e dizer assim, não, isso Deus não me perdoa. Podia ser qualquer coisa, Deus não me perdoa. Não existe perdão maior do que o amor de Deus. Não existe não existe pecado maior do que o amor de Deus. Não existe um pecado tão grande que o sangue de Jesus não apague. Não existe. Agora, Pedro, ele recebeu o perdão de Deus. Mas que a gente vê na atitude do apóstolo Pedro, ele se perdoou. Ele não ficou naquele negócio, eu cometi, é isso mesmo, não sei o quê. Por que você afirma isso, Costa? Lê a carta. As cartas de Pedro é de uma pessoa que foi perdoada por Deus, mas de uma pessoa que diz assim, eu vou me perdoar, eu vou dar uma chance para a minha vida. Será que não é essa pequena atitude na sua vida? Quantas pessoas, às vezes eu converso e eu digo assim, ei, se Deus te perdoou, o problema não está em Deus, o problema está em você. E você precisa assistir uma série que a gente pregou. Vitimismo. Saia do vitimismo. Saia do vitimismo. Ei, vítima é uma coisa. Coisas acontecem na nossa vida, nós podemos sofrer algumas coisas na nossa vida, mas passar a vida se vitimizando, se martirizando, quando Deus já nos perdoou, uma atitude, Pedro, que pode ser a resposta de Deus para a tua vida hoje, uma pequena atitude. Glória a Deus porque Deus me perdoou. Glória a Deus me perdoou. E se Deus me perdoou, eu vou dar a chance para mim. Eu vou dar uma chance para mim, uma oportunidade para mim. Porque se Deus me perdoou, quem sou eu para ainda ficar mastigando, insistindo algo que já é passado? Mas duas coisas eu termino. Uma coisa interessante, Zaqueu. Quando eu olho para a história de Zaqueu, Zaqueu teve a coragem de descer. E aqui bem rápido a história. A Bíblia fala que começa o texto, Zaqueu era um homem público, rico, baixa estatura, e ele vê aproximar-se Jesus da cidade onde ele morava, ali em Jericó. Ele sobe numa árvore, quando Jesus passa, e diz, Jacó, desce daí. Eu disse, foi o quê? Jacó. Mas vocês são tão bons na Bíblia, né? Que se fosse Jacó, e não era Jacó, era Zaqueu, você dava glória a Deus. Glória a Deus, né? Desculpe, gente, Zaqueu. Pequena atitude, gente. Pequena atitude. A coragem de descer. Será que não é essa atitude que Deus está dizendo que, ei filho, se humilha. Reconhece que foi você. Reconhece, desce desse pedestal. As mulheres, né, dizem assim, desce do salto. Desce do salto. E, gente, será que não é essa atitude que eu e você a gente precisa? Rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou me humilhar, sabe de uma coisa? Eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda. Desce. Ele era rico, ele era um famoso, mas Jesus diz assim, desce Zaqueu. Desce Zaqueu. A gente pode pegar a descida de Zaqueu. Desceu daquela árvore. A gente pode botar muitas coisas. Ele desceu porque reconheceu que Jesus Cristo era Senhor.
Ele desceu porque ele reconheceu que ele precisava de Deus. Ele reconheceu, ele desceu dali porque ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu tenho dinheiro, como o Samuel falou, eu tenho muita coisa, mas sabe de uma coisa? Me falta muita coisa, eu tenho muita coisa, mas sabe de uma coisa? Eu não tenho nada, eu preciso ouvir Jesus, eu necessito de Jesus, o que eu tenho não preenche a minha vida. E aí, por causa daquela atitude, Jesus entra na casa de Zaqueu e uma grande mudança aconteceu na vida de Zaqueu. Eu quero terminar. Pequenas atitudes, grandes mudanças. Paulo, um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Agora é Jacó mesmo. Jacó, ele não teve 10 encontros com Deus, ele teve o quê? Um encontro com Deus. Quem sabe, você não precisa de 10 mensagens. Quem sabe você não precisa de 10 congressos. Ei, quem sabe você não precisa de 10 montes. 7 semanas no monte. Poxa vida, gente, eu não estou denegrindo a oração, eu não estou denegrindo o jejum, eu não estou denegrindo algumas coisas que a gente faz na nossa vida, mas deixa eu te falar uma coisa, quem sabe só essa atitude, e mudou a vida de Jacó, um encontro com Deus, mudou a vida de Paulo, Saulo para Paulo, um encontro com Jesus. Diga comigo gente. Vamos lá, gente, todo mundo um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, mudou completamente a vida dele. Grandes mudanças aconteceram com o apóstolo Paulo por causa de um encontro com Jesus. Quem sabe, é isso que eu e você nós estamos precisando hoje à noite. Um encontro com Ele. Uma conversa com Ele. Uma palavra de Jesus. Um sim de Jesus. Uma obediência ao que Jesus fala. Um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Se na vida financeira pequenas atitudes trazem grandes mudanças, se na vida física, saúde, pequenas atitudes trazem grandes mudanças, no relacionamento, na vida profissional, na administração de uma empresa, de um negócio, pequenas atitudes. Ei, gente, pequenas atitudes na vida de Noé, pequenas atitudes na vida de Abraão, pequenas atitudes na vida de Davi, de Moisés, de Zaqueu, de Jacó, de Isaac. Eu poderia falar vários exemplos. Qual é uma atitude que Deus hoje falou para você? Uma atitude.